A informação agora é ao vivo. Olha o nome da operação: Mutação. Polícia Civil prende proprietária e gerente de empresa terceirizada envolvida em fraudes em leilões do Detran aqui no nosso estado, né, Lucas Moura? Boa noite. Mariana, é exatamente isso. Boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Cidade Alerta Sergipe. É a segunda fase dessa operação que recebeu o nome de Mutação. Eu já antecipo que o nome Mutação dado a essa operação acontece justamente porque essas mulheres agora presas, elas são investigadas por adulterar, por mudar as características de imagens de veículos que seriam leiloados, por conta dessa ideia de fazer a mudança, de mutar o veículo, né, de mudar ou fazer uma mutação ali na forma que eles eram postos a leilão. Por conta disso, a operação recebeu o nome de Operação Mutação. É uma operação que apura fraudes na alienação de veículos apreendidos, veículos que iriam a leilão. A polícia deu início às investigações baseado em informações passadas pelo Detran de Sergipe, e foram presas a proprietária e também a gerente da empresa terceirizada, dessa empresa que era responsável pela realização do leilão, ou dos leilões, né? E foram presas as duas mulheres, uma em Aracaju e a outra em São José do Rio Preto. Então eu já antecipo que trata-se de uma operação que contou com o apoio também da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A fraude, o crime, consistia na adulteração de imagens de veículos que eram cadastrados para leilão. A finalidade dessa adulteração das imagens era justamente reclassificá-los como sucata. E com isso, obviamente, se eles estavam sendo reclassificados como sucata, o prejuízo era certo aos cofres públicos. Com base nessas provas que foram reunidas, a polícia representou pela prisão dessas duas mulheres, prisão que agora foi cumprida. Na primeira fase, prisões que agora foram cumpridas. Na primeira fase da operação, nós tivemos mandados de busca e apreensão cumpridos. Esses mandados de busca e apreensão resultaram em provas que foram utilizadas justamente para o pedido dessa prisão, que agora foi decretada pela Justiça e cumprida pela polícia, dessas prisões dessas duas mulheres. Essa empresa, desde março de 2025, ela vem sendo administrada por um gestor judicial nomeado pela Justiça. No entanto, esse gestor não vinha tendo acesso à empresa da forma devida. A dona da empresa fazia de tudo para que ele não conseguisse gerir a empresa. Por exemplo, durante o período de administração judicial, os salários deixaram de ser pagos, os repasses ao Detran foram suspensos e até o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por falta de pagamento. Ou seja, o interventor judicial não estava conseguindo gerir a empresa. Tudo isso na intenção de fazer com que a ação criminosa fosse camuflada e não chegasse ao conhecimento da polícia, nem também da justiça. Obviamente, foi uma tentativa em vão, uma tentativa frustrada, porque ambas agora estão presas e há uma série de provas contra elas. O delegado Wilton Duarte tem mais detalhes. A empresa, cuja proprietária reside aqui em São José do Rio Preto, ela possui um contrato em vigor com o Estado de Sergipe desde 2017 para custódia de veículos apreendidos. Então ela tem um pátio com a capacidade para 10 ou 12 mil carros, e todo veículo apreendido administrativamente pelas polícias ou por órgãos de trânsito são encaminhados para esse pátio, né? Com alguma irregularidade, algum atraso, multa, são guinchados para lá. Começaram a surgir denúncias de que alguns veículos que davam entrada, que estavam regularmente funcionando e com os sinais de identificação ok, chassi, número de motor, depois de um certo tempo, essas vistorias, esses laudos eram modificados e o veículo era reclassificado como inservível ou como sucata, né? Isso gerava tanto um prejuízo para o Estado, em termos contratuais, como também gerava um prejuízo para a pessoa que tinha o seu veículo apreendido, tentava reaver pagando as multas, as taxas que precisavam pagar, e depois, quando chegava lá, o veículo já teria sido leiloado. Então, a Polícia Civil começou a receber essas denúncias desde o ano passado, e já identificamos mais de 100 casos que estão sendo identificados aí de situações de veículos que foram apreendidos
São veículos de origens diversas, alguns veículos mais antigos, veículos mais novos, veículos de luxo e veículos não tão caros. Um veículo, por exemplo, foi encontrado, estava sendo utilizado pela diretora da empresa, um desses veículos que teria sido leiloado irregularmente. Então a polícia investiga a participação também de laranjas que davam lances nos leilões desses carros, né, que eram leiloados. E também o direcionamento de alguns veículos para donos da empresa ou para pessoas ligadas à proprietária da empresa. Então, a justiça, como eu falei, é uma segunda fase dessa operação chamada mutação, desenvolvida lá pelo COP, lá da Polícia Civil de Sergipe. E essa segunda fase contou hoje com mandados de prisão e de busca e apreensão, né? Já tinha havido uma operação em maio desse ano, que foi a primeira fase, apenas com busca e apreensão. Alguns documentos foram apreendidos e confirmaram essas fraudes que haviam ocorrendo nesse contrato. Então, hoje a gente veio para São José do Rio Preto para cumprir o mandado de prisão e de busca da proprietária, né, com o apoio da DEIC daqui de São José do Rio Preto. Imagine só, Marina, mais de 100 casos. Coloque aí um valor médio para um carro, multiplique vezes 100 e veja o prejuízo que foi causado aos cofres públicos e também aos proprietários dos veículos. Por quê? Só para deixar claro, o veículo chegava lá bom, legal, só que com multas, por exemplo, em atraso ou com licenciamento atrasado, a pessoa tinha o direito de pagar o licenciamento e reaver o veículo. Só que elas iam e adulteravam o laudo e leiloavam o veículo. A pessoa pagava a multa, chegava lá, vim pegar meu carro. Não, já foi leiloado, você perdeu o seu carro. Às vezes o carro bom, em excelente estado, e o condutor, o dono do carro, perdia o veículo. E o Estado também perdia, porque o contrato previa uma situação em que elas eram pagas por carros em que estavam nesse tipo de situação. Realmente um esquema grandioso, que envolve muito dinheiro, e essas mulheres agora estão presas, Mariana. Confesso que o que me incomoda mais nesse caso são as pessoas, né? Como você falou, 100 veículos, ou seja, 100 pessoas, no mínimo, que foram prejudicadas nessa história. O que a gente precisa responder para o nosso público, Lucas Moura, e já pedindo aqui à Secretaria de Segurança Pública, é sobre o ressarcimento do valor para essas pessoas, né? Se eles vão ser ressarcidos de alguma forma, se essas mulheres vão ter alguma punição nesse sentido de devolver o dinheiro a essas pessoas. Muito obrigada, Lucas, pelas informações.